Luz, câmera, som, ação. Matinê. Tudo para ficar ligado no universo do cinema. Boa tarde! Está começando aqui na UniFM 107.9, o Matinê, um programa que te convida a viajar pelo universo do cinema. Eu sou Alexandre Macari e vamos juntos até às 3 da tarde e voltamos com tudo, voltamos ao vivo. Desejamos um excelente 2026 a toda a audiência, com muita saúde e ótimos filmes. E voltando com tudo, hoje a gente vai repercutir o que foi a cerimônia dos Golden Globes, realizada ontem no Beverly Hilton, em Beverly Hills, Los Angeles, que consagrou aí o filme brasileiro O Agente Secreto com 2 grandes vitórias. Não esqueça de seguir e mandar sua mensagem no Instagram, @Cinemac, soletrando CINEMACC, e também pelo WhatsApp das rádios da UFSM no número 55-3220-8106. Esse programa tem a produção de Débora Dalla Posa e Alexandre Macari, na direção das rádios da UFSM, Jonathan Ferreira, e na técnica ele, José Carlos Quartiero, o Zezinho, conosco aí hoje, aqui comandando pós-vestibular, né, Zezinho? Sei que o amigo trabalhou bastante aí e segue trabalhando aí durante a semana, né? Antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, vamos recordar um pouco do que aconteceu na história do cinema nesse dia 12 de janeiro. Rebobinando. O passado da sétima arte em destaque. 12 de janeiro na história do cinema. Nascia em 1910 em Düsseldorf, na Alemanha, Louise Rainer. Ela se tornou um dos maiores nomes de Hollywood na década de 1930, sendo a primeira atriz a ganhar 2 Oscars consecutivos de melhor atriz pelos filmes Ziegfeld, o Criador de Estrelas, e Terra dos Deuses. Ela estrelaria, bem mais tarde, a grande produção da MGM, o musical A Grande Valsa, e esse também foi seu grande último sucesso. Ela foi apelidada de Viennese Teardrop, ou a Lágrima Vienense, e deixou Hollywood muito cedo, né? Sua contribuição ficou marcada, apesar do seu período curto aí nas realizações dos anos 30 e 40, ficou marcada aí na história do cinema clássico, né? Ela faleceu em 2014, aos 104 anos. Em 1951, nascia Kirstie Alley, que construiu um legado no cinema e na televisão. Ela se tornou conhecida pelo papel em Star Trek II, A Ida de Khan, e principalmente como Rebecca Howe no seriado Cheers. Alley não só obteve aclamação da crítica com o Emmy e o Globo de Ouro no currículo, como também equilibrava atuações em séries e filmes populares, como também em Olha Quem Está Falando. Ela faleceu aos 71 anos em 2022. Fazem aniversário hoje 89 anos da atriz britânica Shirley Heaton. Ela se tornou conhecida por ser uma das imagens icônicas de um dos filmes do 007. 007 contra Goldfinger, em 1964, ela foi a atriz que acabou sendo morta no filme e coberta por ouro, né? Essa imagem é marcante aí dentro da franquia James Bond, e a Shirley Heaton, então, comemora aniversário hoje. 82 anos de Carlos Villagrán, ator mexicano que conquistou o público latino-americano como Kiko no seriado televisivo Chaves. Apesar de ser notoriamente ator de televisão, no cinema ele fez algumas obras, como em 1979 El Chanfle, ao lado também do Roberto Gómez Bolaños, de outros atores do grupo do Chespirito, e também no filme brasileiro de 2017, Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola, dirigido por Fabrício Bittar, em que o Carlos Villagrán contracena aí com Danilo Gentili. 69 anos de John Lester, uma das figuras mais influentes do cinema da animação moderno.
cofundador da Pixar e um dos criadores por trás de franquias como Toy Story e Carros, Lasseter revolucionou a animação digital e ajudou a consolidar a Pixar como um fenômeno criativo e comercial, acumulando prêmios e reconhecimento internacional. Ele conquistou um Oscar pelo curta-metragem de animação Teen Toy, de 1989. E também ganhou um prêmio especial aí pela contribuição artística e o legado de Toy Story. 66 anos de Oliver Platt, ator versátil e prolífico que se destaca tanto em cinema quanto na televisão. Nascido no Canadá e criado nos Estados Unidos, Platt acumula várias indicações ao Emmy, ao Globo de Ouro e também ao SAG. E se tornou conhecido como um ator coadjuvante, que aparece em vários filmes, como Uma Secretária de Futuro, Tempo de Matar, Frost Nixon e também nas séries Chicago Med e The West Wing. Faleciam num dia 12 de janeiro, Agatha Christie faleceu em 1976. Conhecida mundialmente como a Rainha do Mistério, ela foi uma das grandes escritoras de romances policiais da história. Autora de histórias envolventes e cheias de reviravoltas, ela criou personagens inesquecíveis, como o detetive Hercule Poirot e a investigadora amadora Miss Marple. Seu talento ultrapassou os livros e ganhou as telas do cinema em diversas adaptações de sucesso. Entre as mais conhecidas estão Assassinato no Expresso Oriente, Morte no Nilo e Testemunha de Acusação, filmes que se tornaram clássicos e foram refilmados em diferentes épocas. Suas histórias também inspiraram produções como E Não Sobrou Nenhum e Convite para um Homicídio, mantendo vivo o suspense e o jogo de pistas que conquistam o público até hoje. Em 1977, falecia, com 69 anos, o cineasta francês Henri-Georges Clouzot, que se consolidou como um dos grandes mestres do suspense e do cinema clássico francês. Conhecido por seu rigor estético e psicológico, Clouzot dirigiu obras marcantes que exploram a tensão humana, a culpa, o medo e a ambiguidade moral. Filmes como O Salário do Medo e As Diabólicas tornaram-se referências universais do gênero, destacando-se pelo uso preciso da montagem da fotografia e da construção atmosférica. Sua abordagem influenciou diretamente cineastas posteriores, incluindo Alfred Hitchcock, e também ajudou a afirmar o cinema francês como um espaço de inovação artística e narrativa. E em 2009 falecia aos 74 anos o cineasta Claude Berry. Ele destacou-se como um diretor, produtor e roteirista. Suas obras são reconhecidas pela capacidade de combinar reflexão social, emoção e narrativa acessível ao grande público. Filmes como Jean de Florette e A Vingança de Manon lançaram enorme sucesso de crítica e alcançaram grande bilheteria. Além de sua atuação artística, Berry teve também um papel fundamental na produção, apoiando, inclusive, a preservação e a difusão do cinema francês ao redor do mundo. Há 50 anos, em 1976, os cinemas de Santa Maria exibiam no Cine Imperial A Guerra de um Homem, de Ossie Davis, em que 4 veteranos do Vietnã vão à guerra contra os traficantes e cafetões do Harlem. Esse filme tinha a sequência As Mãos do Estripador, de Peter Sasdy. Filme que traz aí a história da filha de Jack, o Estripador, né? E que, como ela, acaba testemunhando o assassinato da sua própria mãe. No Cine Independência, um retorno, Western Spaghetti por alguns dólares a mais, de Sergio Leone. Nesse filme, 2 caçadores de recompensas com as mesmas intenções se reúnem para encontrar um criminoso ocidental. Filme aí com o grande Clint Eastwood. E no Cine Glória, nós tínhamos uma sessão incrível. O Poderoso Chefão, de Francis Ford Coppola. Filme marcante aí, dos anos 70, e era exibido no Glória, então, em sessão apenas para maiores de 18 anos.
Agora, Zezinho, vamos para a nossa trilha sonora do dia. O que será que vem, hein? Trilha sonora. Só de ouvir, passa um filme na cabeça. E é claro que, embalado pelas vitórias de Agente Secreto, a gente aqui vai tocar, sim, muita música desse filme, né? Começamos com Retiro, tema de amor, número 3, do conjunto Concerto Viola, música que a gente já executou várias vezes aqui no Matinê e que está presente aí na trilha sonora do filme dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura. No escurinho do cinema. Matinê, na Uni-FM. Muito bem, tá aí essa música aí que é um achado do Kleber Mendonça, né? Que está na trilha sonora do Agente Secreto. Agora em Santa Maria, 27 graus, são 2h16. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o que foram os Golden Globes ou os prêmios Globo de Ouro, a repercussão do que saíram ontem, né? A cerimônia aí realizada em Beverly Hills e que traz aí essa grande repercussão para o cinema nacional. Mantém, na verdade, né? Porque se a gente for pensar, desde o ano passado, com as vitórias do filme do Walter Salles, Ainda Estou Aqui, né? O cinema brasileiro ele vem alcançando aí grande repercussão internacional. Teve vitórias no Festival de Berlim, com O Último Azul, né, do Gabriel Mascaro. Também teve aí repercussão também com outros filmes, como Humanas, né? E a gente percebe que há esse momentum para o cinema brasileiro, né? E isso é tão bonito e tão bom de ser visto, de filmes potentes, né? De não são filmes apenas que estão aí ganhando simplesmente pelo fato de fazerem algum tipo de campanha, né? São filmes com grandes histórias, são filmes com grande valor artístico e narrativo. Os Globo de Ouro, né, pessoal aí que está nos ouvindo, é uma premiação aí que passou por muitos anos aí um processo de transformação, né? A primeira cerimônia aconteceu em 1944 e de lá para cá algumas categorias foram sendo incluídas, como por exemplo as premiações para a televisão, né, que a gente não vai comentar aqui os vencedores das categorias de televisão, só destacar aí as vitórias do Adolescência, né, da minissérie Adolescência, e também das séries The Pitt, né, por melhor drama, e o The Studio, né, por melhor comédia. Mas essa premiação para televisão ela surge apenas com o aumento, né, das condições televisivas a partir de 56. E aí os Globo de Ouro, né, passaram a ser essa premiação que une as duas formas de audiovisual destacados, né? Ela tem grande repercussão, principalmente por não ser exatamente uma premiação que é elaborada pelos seus pares, né? Ou seja, não são atores, não são diretores, equipes, né, de produção cinematográfica que votam nela. E sim, é um prêmio muito ligado à crítica internacional. E isso, por muitos anos, foi feita pela Hollywood Foreign Press, né, que era justamente o grupo que detinha aí a organização dos Globos de Ouro. Após ali o período da pandemia, muitas denúncias foram feitas, né, acusando, né, inclusive de compra de votos, né, o que fez que alguns artistas, inclusive, se rebelassem contra os Golden Globes. E o prêmio, então, ele passou por uma reestruturação que foi definida em 2023, quando foi criada a Fundação Globo de Ouro, né? E aí teve a venda aí da cerimônia do Globo de Ouro para uma empresa, né? A Eldridge Globes. E aí se deu
uma continuidade dentro da ideia filantrópica que tinha a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, mas um aumento justamente de representantes, né, que pudessem votar, e também um próprio processo diferenciado, né? Ou seja, os votantes desse ano, eles ficam 2 anos e saem, né? E aí vai fazendo um rodízio de votantes que dá uma oxigenada aí justamente para a premiação. E a gente percebe, né, inclusive pelos indicados e pelos vencedores, que isso tem feito bem, né, ao Globo de Ouro. Não apenas porque o Brasil vem ganhando relevância, mas também porque se percebe que ela passa assim, a ter um outro peso dentro daquilo que a gente chama de temporada das premiações. Sem dúvida alguma, os Globo de Ouro hoje eles podem ser vistos como um dos prêmios mais relevantes que antecipam os indicados ao Oscar. Então, se os Globos de Ouro não são exatamente uma prévia do Oscar, eles são balizadores, né, daqueles tipos de filmes que estão fazendo campanhas, que estão sendo bem assistidos e dando visibilidade, inclusive, para alguns que têm menos visibilidade, menos campanha, que é o caso, inclusive, do Agente Secreto, né, o filme brasileiro aí, né, que não tem todo o poder, por exemplo, dos filmes da Netflix, né? Os filmes da Netflix eles têm muito mais campanha, muito mais recursos investidos para chegarem até os votantes, né? Então, o Globo de Ouro hoje, né, ele tem essa aparência, né, pelo menos, de ser mais justo dentro da sua ideia de transparência enquanto escolha dos vencedores, né? A cerimônia ela passou a ser realizada lá no hotel em Beverly Hilton, que fica em Beverly Hills, né, um subbairro, uma região lá de Los Angeles, né, a partir de 1961. Né, e isso se consagrou até hoje. Né, a gente percebe, né, pelo tipo de premiação que se tem, né, que é para ser algo um pouco mais despojado. Né? Afinal de contas, não são apenas os prêmios que são entregues, mas também se tem um jantar, né, um banquete com, né, comidas de alto nível, com bebidas, né, consagradas. Garanto que o Zezinho gostaria de tomar um daqueles champanhes que estavam sendo servidos na cerimônia ontem, né? Então, a gente percebe que isso, né, dá uma quebrada, né, no gelo que muitas vezes acontece quando a gente vê cerimônias como o Oscar, né, que é uma cerimônia um pouco mais direta, no sentido, sim, de ser exclusivamente de cinema, e de estar aí voltando, né, momento a momento, né, a entrega dos prêmios. A Nikki Glaser foi a anfitriã da cerimônia, né, ela é comediante e é o 2º ano que ela participa como anfitriã. O destaque veio justamente para os prêmios, né, os prêmios que foram entregues. O primeiro prêmio foi para a melhor atriz coadjuvante. E é um prêmio que ficou bastante surpresa, assim, porque se esperava muito que a Amy Madigan, de A Hora do Mal, que é um filme de terror, mas que estava aí em destaque, né, em outras premiações, ela recebesse o prêmio, né? Mas acabou indo para Teyana Taylor, né, Uma Batalha Após a Outra, um filme marcante, a atuação dela é muito boa, realmente, mas que ela não vinha aparecendo aí nas cotações como favorita, né? Então, o primeiro prêmio já abriu a noite com uma certa surpresa por parte daqueles que acompanhavam a premiação. O segundo prêmio foi de imediato entregue também para o ator coadjuvante e, para ator coadjuvante, aí sim, o vencedor foi o Stellan Skarsgård, né? O ator que faz Valor Sentimental, filme norueguês aí, e que se no filme ele tem muito mais uma aparência desse ator ser protagonista do filme do que coadjuvante, na hora de definir quem seriam os indicados, eles lançaram o Stellan Skarsgård para coadjuvante porque ele teria mais condições, né, de receber algum prêmio, né? E ele concorreu aí contra o Paul Mescal do Hamlet, contra o Jacob Elordi do Frankenstein, que eram atores que vinham aí já aparecendo com algumas vitórias, né, ao longo do ano. Além, claro, do Sean Penn e do Benício Del Toro, de Uma Batalha Após a Outra, né? Então era uma categoria bastante forte, assim, né? A vitória do Stellan Skarsgård
abre aí uma margem para que ele possa se tornar aí um favorito aí ao Oscar, por exemplo. A canção original em cinema, né, foi bastante previsível, né? A vitória ficou com a música Golden, um grande sucesso aí, entrou na parada da Billboard por algumas semanas na liderança. A música da animação Guerreiras do K-pop, né? Foi uma barbada aí para os apostadores que, né, de certa forma, já imaginavam que essa canção vencesse, né? O prêmio de trilha sonora não foi televisionado, né? O vencedor foi Pecadores e, estranhamente, é a única categoria que não foi lançada para a divulgação, né, da entrega do prêmio em palco, né? É estranho quando se faz esse tipo de escolha, né? Porque, afinal de contas, parece que tu desmerece uma categoria em relação a outras, né? E eu acredito que se a categoria está ali, é para ela ser entregue no palco, né? E é uma categoria importante, né? A trilha sonora, afinal de contas, ela conduz muitas vezes o ritmo de um filme, né? No caso de Pecadores, isso é bastante notório, né? Mas, enfim, optou-se por não entregar o prêmio na cerimônia, né? Apenas anunciado o vencedor. As duas categorias... a categoria seguinte foi de roteiro em cinema, né? E o roteiro em cinema, o Paul Thomas Anderson, por Uma Batalha Após a Outra, era o favorito e acabou vencendo, né? O Paul Thomas Anderson é um excelente roteirista, é um excelente diretor. Acredito que foi um prêmio bastante justo, né? Ainda que houvesse nessa disputa outros grandes roteiros, como, por exemplo, o escrito pelo Jafar Panahi, né, de Foi Apenas um Acidente, ou mesmo do Valor Sentimental, escrito pelo Joachim Trier, né? Mas o Paul Thomas Anderson, aí, o PTA, acabou conquistando o prêmio de roteiro. Atriz em cinema musical ou comédia, né? O Globo de Ouro faz essa divisão entre filmes de drama e filmes de outros gêneros, vamos dizer assim, porque muitas vezes tem alguns que nem são musicais nem comédia e são colocados nessa categoria, mas é o caso, inclusive, da atriz que acabou conquistando o prêmio, né? Que foi a Rose Byrne, por Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria, né? Que é o melhor título aí da temporada. É um filme bastante estranho, assim, do ponto de vista como foi feito. Ele é um filme daqueles que tu fica meio de queixo caído, né? Como a história vai se desenvolvendo. Há muitas estranhezas ao longo da trama, né? E isso faz com que a gente fique preso à história, e a atuação dela é brilhante, realmente. Ainda que eu não considere nem comédia nem musical, né? De toda forma, né? Muitas vezes, quando se tem um elemento de sátira presente, eles acabam colocando também aqui como comédia, né? E ela acabou conquistando o prêmio aí, vencendo, por exemplo, a Emma Stone, né, que tinha feito Bugônia, e também a Cynthia Erivo, que fez Wicked Parte 2. O prêmio de melhor ator em cinema musical e comédia foi para o Timothée Chalamet, de Martyrs Supreme, um filme que eu ainda não assisti. Ele sai em Santa Maria no final do mês. E é uma premiação que é preocupante em relação àquilo que vai vir pela frente do Oscar, porque o Timothée Chalamet é um ator querido, é um ator jovem, e é um ator que se torna agora, sim, o favorito ao Oscar de melhor ator, né? E digo isso porque também há uma ideia de que a sua interpretação, não apenas em Martyrs Supreme, mas também no filme que ele fez ano passado, em que ele interpretou o Bob Dylan, são interpretações, né, desafiadoras, que exigem o preparo do ator e que mostram a qualidade, né, do Timothée Chalamet em ambos os filmes, né? E ele venceu aqui o Leonardo DiCaprio de Uma Batalha Após a Outra e também o Ethan Hawke de Blue Moon, que eram atores aí cotados também para a vitória, né? Então essa vitória do Timothée Chalamet é bom ficar atento, porque ela promete aí ser um problema, principalmente aí para o nosso Wagner Moura, né? Que está cotado também para estar na disputa do Oscar de melhor ator. O prêmio de conquista cinematográfica e bilheteria foi para o Pecadores, né? O filme Pecadores está disponível no HBO Max
para quem tem aí a assinatura, né? E conta a história de 2 irmãos gêmeos que tentam deixar suas vidas problemáticas para trás e retornam à sua cidade natal para recomeçar. Mas lá eles descobrem que um mal ainda maior está à espreita para recebê-los de volta, e isso é feito de uma forma tão potente nesse filme que é impossível ficar parado, né? A trilha sonora é muito ligada ao blues, tem uma reminiscência aí do bluseiro Robert Johnson, né? Então há uma série de referências aí que o filme acaba fazendo e tocando, né? Para quem gosta de música, isso é muito bom, e para quem gosta de cinema, né? É revelador, porque afinal de contas ele é um drama, mas ele também é um terror, né? E aí isso acaba fazendo a diferença aí, e que explica de certa forma a grande bilheteria que teve no primeiro semestre de 2025, né? E também um prêmio merecido aqui para Pecadores. O prêmio de melhor direção foi para o Paul Thomas Anderson, né? A gente já falou dele aqui. E ele é um diretor consagrado, né? Ele concorria contra o Guillermo del Toro, contra o Ryan Coogler aqui, né? Contra a Chloe Zhao também. Mas também era uma premiação bastante previsível aqui, essa para o Paul Thomas Anderson. O filme de animação, também bastante previsível, ficou para o Guerreiras do K-Pop, animação aí que está na Netflix, né? Conta a história de 3 jovens que formam uma girl band, né, chamada Huntrix, e que de dia são estrelas pop e de noite caçam demônios, né, numa Seul futurista. E é um filme ok, assim, né, não me conquistou, preferia outros aqui dessa lista, né, mas o grande sucesso eu garanto que trouxe a repercussão para essa vitória. Bom, enquanto eu recupero minha voz aqui, que está me deixando na mão, vamos ouvir uma trilha sonora que é justamente dessa que venceu o Globo de Ouro, a trilha sonora do Guerreiras do K-Pop, né? A música Golden aí do grupo Huntrix, e que está na trilha dessa animação. Matinê. A cada filme, uma nova experiência. Muito bem, tá aí. Golden, do Guerreiras do K-Pop, filme que está na Netflix, para quem ainda não assistiu. E dando sequência aqui aos Golden Globes, o prêmio que seguiu ao de animação foi justamente o prêmio em filme em língua não inglesa. Diferentemente do Oscar, que nós temos a categoria de filme internacional, em que os indicados por país são direcionados, né? É feita uma escolha prévia pelo país, e que tem uma certa regra relacionada à quantidade de termos em inglês que o filme possui. Aqui no Globo de Ouro, a questão que se coloca é do filme o filme ser em língua não inglesa, né? Ou seja, ser na sua maioria em língua não inglesa, porque a gente vai lembrar, né, inclusive, que o Valor Sentimental aqui é um filme que também tem inglês no idioma, mas não é o idioma principal. Os filmes indicados eram Valor Sentimental da Noruega, Foi Apenas um Acidente, que representava a França, A Única Saída, grande filme da Coreia do Sul, o Sirat, o filme da Espanha, e A Voz de Hind Rajab, da Tunísia, além de O Agente Secreto do Brasil, que ganhou o Oscar, e foi uma grande festa, porque faziam 27 anos que o Brasil não conquistava essa categoria. A última vitória nessa modalidade tinha sido com o Central do Brasil, do Walter Salles, né? A gente lembra que o ano passado o Ainda Estou Aqui não ganhou o filme em língua não inglesa, né? O prêmio ficou para o Emília Pérez naquela ocasião, e foi uma verdadeira surpresa também, porque o Valor Sentimental era visto como o maior favorito, tendo em vista que tinha aí várias indicações para direção, para roteiro, para atuação, para melhor filme drama, enfim. E o Agente Secreto foi lá e fez história, né? Isso é muito bom para o cinema brasileiro, para o cinema de Pernambuco, né? Que é um cinema muito forte aí, que tem grandes diretores, né? O Kleber Mendonça é um deles, né? Claro.
tem repercussão no Festival de Cannes. Inclusive, o Kleber, quando fez o agradecimento, ele agradeceu também o Festival de Cannes, né? Porque ele sabe que é uma grande vitrine e que no Brasil é um filme que teve aí grande bilheteria e que ficou muitas semanas aqui nos cinemas de Santa Maria. Agora ele não está em cartaz, mas eu já estou aqui prevendo que é um filme que vai voltar aí para os cinemas, principalmente depois dessa vitória aqui no Globo de Ouro, mas também com a indicação provável aí ao Oscar, né? No fim aí do dia 22, né, de janeiro, a gente vai saber os indicados, né, ao Oscar, né? Se o Agente Secreto estiver indicado, muito provavelmente ele vai voltar para os cinemas da cidade, para as pessoas reverem e para quem não assistiu ainda poder ver. Na sequência, o prêmio de melhor atriz em drama foi para Jessie Buckley, que fez Hamlet, A Vida Antes de Hamlet. Ela tinha aí como adversárias nessa premiação, será que a gente pode chamar de adversárias, né, dentro do ponto de vista artístico, mas tinha a Renate Reinsve, de Valor Sentimental, tinha a Julia Roberts, né, no filme Depois da Caçada, filme que está disponível no Prime, inclusive, e também a Jennifer Lawrence por Morra Amor, e que são atrizes aí bastante conhecidas, né, e potentes assim no sentido das suas importâncias dentro de Hollywood, né? Mas a Jessie Buckley acabou conquistando o prêmio e né, ao conquistar aí abriu-se essa perspectiva, né, do Hamlet, que é um filme que está para estrear. Ele estreou aqui no Brasil na última quinta-feira. Em Santa Maria ainda não há uma previsão do lançamento desse filme, né? Espero que ele tenha aí o lançamento aqui nos cinemas comerciais da cidade. E veio o grande momento da noite para o Brasil, né? Claro que a vitória do filme em língua não inglesa era um momento marcante, porque o Agente Secreto ganhou e representa o Brasil como um todo, né? Mas depois do ano passado, em que a Fernanda Torres ganhou o prêmio de melhor atriz por drama, a indicação do Wagner Moura em ator em cinema para drama, né? Abriu-se novamente aquela campanha, aquele hype ligado à figura do Wagner Moura. E ele estava aqui disputando contra nomes, se não mais favoritos que ele, né? Mas mais conhecidos em Hollywood, né? Como o Michael B. Jordan, por exemplo, por Pecadores, o Dwayne Johnson, né? Que é o The Rock, aí, por Coração de Lutador. E né, esses dois nomes aí são fortes, né? E aí o Wagner Moura acabou conquistando o prêmio. Foi um momento de muita festa, né? Ou seja, na parte final da entrega dos Golden Globes, aí, 2 prêmios para o Brasil, e isso fez com que houvesse muita festa, muita repercussão, né? Assim, eu vibrei bastante, né? Acho que quem estava nas redes sociais e tem essa bolha de cinema, né, pôde ver que muitas postagens foram voltadas para essa vitória do Wagner Moura e também para o Agente Secreto, né? O Wagner, quando subiu no palco, ele, né, fez os agradecimentos protocolares e depois falou, né, que esse é um filme que que é sobre memória, mas também a falta da memória, um trauma geracional, né, já que o filme ele trabalha justamente com os anos 70, né, o fim dos anos 70, as questões relacionadas às perseguições, né, da ditadura, mas não apenas a ditadura militar, né, mas uma ditadura civil-militar, né? E eu acho que esse é um ponto que o filme do Kleber ele consegue assim enfatizar mais, né? E ele falou que se um trauma pode ser passado por gerações, que ele acredita que isso acontece, né? Os valores também podem, né? E esse prêmio aí vai para quem está seguindo esses valores em momentos difíceis como esse, inclusive, né? Então, é um filme que trabalha essas questões, permite essa leitura e que Wagner Moura foi muito assertivo. Talvez tenha sido o melhor agradecimento, né, da noite lá dos Golden Globes, né? Não teve nenhum grande discurso, né, mas o dele, nessa parte final, foi bastante legal a forma como ele fez.
O penúltimo prêmio entregue na noite foi para filme musical comédia e uma batalha após a outra venceu novamente, né? E aí fez uma limpa, de certa forma, 4 prêmios na noite, né? O Paul Thomas Anderson subiu ao palco novamente, né? Fez todos os seus agradecimentos, né? Mas o que viria depois em filme drama é o que marcou realmente assim a noite, porque ninguém esperava uma vitória da forma como foi feita, né? Estavam indicados para filme drama o Frankenstein, do Guillermo del Toro, o Hamlet, A Vida Antes de Hamlet, o Foi Apenas um Acidente, o Agente Secreto estava também indicado nessa categoria, né? A primeira vez que um filme brasileiro é indicado em filme drama, inclusive, né? O Valor Sentimental da Noruega e o Pecadores, que era esperado que fosse aí o grande vencedor, né? Já que tinha ganhado outros prêmios, né, ao longo da noite. Mas o prêmio não foi nem para o Agente Secreto, infelizmente, nem para o Pecadores, ficou para Hamlet, A Vida Antes de Hamlet, que é um filme da Chloe Zhao, que trabalha a história da Agnes, né, que é a esposa do William Shakespeare. E como eles têm essa relação com o nascimento do seu filho Hamlet. E isso trata muito da tragédia, né, que acaba assolando a vida do casal quando o Hamlet morre ainda jovem, né? E por isso que é um filme que trabalha muito a questão do luto, do trauma. É um filme que ainda não passou em Santa Maria, né? Mas acredito que quando passar aí promete ter uma audiência interessante, porque afinal de contas trabalha também com o universo de Shakespeare, aí um dos principais dramaturgos e poetas aí da história da literatura inglesa. E dessa forma, né, os Golden Globes se encerraram e foi um momento bastante festivo para o Brasil, foi festivo, né, até hoje a gente vê muitas pessoas ainda repercutindo, né, essas vitórias do Brasil. Ele sinaliza aí alguns favoritismos para o Oscar, né, principalmente de uma batalha após a outra, né, para direção, para roteiro, para filme, né, esses 3 prêmios aí são praticamente certos aí para o Paul Thomas Anderson. E esperar, né, que os indicados aí dia 22 de janeiro apareçam, né, e que o Brasil tenha mais de 2 indicações, já que a gente conta com essas 2, né, de ator e também para filme internacional, mas que tenha aí, quem sabe, alguma surpresa aí, melhor elenco, melhor roteiro original, quem sabe, até mesmo o diretor, né, um pouco mais difícil, mas a torcida fica aí para que o Brasil siga fazendo história no cinema internacional. E só para lembrar que nós temos ainda a possibilidade de ter indicação para documentário, né? O Apocalipse nos Trópicos ainda também proporciona essa questão, além, claro, do curta um curta em live action, né? O Amarela, que também pode ser indicado ainda, é um curta brasileiro, né? Também o Adolfo Veloso, né, o diretor de fotografia do Sonhos de Trem, que venceu o Critics' Choice, inclusive é um diretor brasileiro, diretor de fotografia brasileiro, né, que também pode ser indicado aí sim por um filme norte-americano. Bom, essas vitórias aí do Agente Secreto no Globo de Ouro faz com que a gente volte um pouquinho o olhar para a história aí da participação do Brasil nessa premiação, né? Em 1960, por exemplo, um filme franco-brasileiro, né, que é o Orfeu Negro, dirigido por Marcel Camus, ele conquistou o prêmio de filme internacional na época, de filme em língua não inglesa, né? Mas era uma produção aí muito mais francesa, né, que se passava no Brasil, que contava uma história no Brasil, que trazia o universo do carnaval, enfim, né, que os atores eram brasileiros, né, mas a produção em si era francesa como um todo, né? Então a gente não vai nem colocar muito na lista essa obra aqui do Marcel Camus. Mas o Dona Flor e seus maridos, do Bruno Barreto, foi indicado em 79, acabou não vencendo. O Pichote, a Lei do Mais Fraco, do Hector Babenco, também foi indicado em 82, não venceu. E o Central do Brasil, do Walter Salles, em 99, acabou sendo o primeiro filme brasileiro a vencer aí o Globo de Ouro, né? Depois, o Walter Salles teve outra indicação em 2002 com Abril Despedaçado, mas acabou não conquistando. Um grande filme brasileiro aí, do Fernando Meirelles, Cidade de Deus, também foi indicado em 2003, mas não conquistou o prêmio. E o Diário de Motocicleta, do Walter Salles,
de 2005, que não é uma produção exatamente brasileira ou só brasileira, né? É uma coprodução latino-americana, vamos dizer assim, falado em espanhol, também foi aí indicado, né? Em 2005 acabou não ganhando. Além do Ainda Estou Aqui. Então, Walter Salles tem uma trajetória de 4 indicações, né? Em seus filmes. E o Agente Secreto venceu em 2026, né? E isso faz com que o Brasil, então, tenha pelo menos 2 prêmios genuinamente brasileiros aí no Globo de Ouro, né? Além disso, a Sônia Braga ela foi indicada 2 vezes, né? Uma pelo Beijo da Mulher-Aranha, atriz coadjuvante, e outra por Luar sobre o Parador, né? Em nenhuma das 2 ocasiões ela venceu. A Fernanda Montenegro, né? Ela né, teve aí a grande repercussão, né, com a indicação ao Globo de Ouro de melhor atriz, né, por drama. O Fernando Meirelles, além, né, da indicação para o filme em língua não inglesa, também foi indicado para direção por Cidade de Deus. A Fernanda Torres conquistou o prêmio ano passado, por Ainda Estou Aqui, e esse ano, né, o Wagner Moura, então, ganhou o prêmio. Além, é claro, da indicação para o Agente Secreto em filme de drama, que também é um feito. Dessa forma, né, os Golden Globes deixam a promessa para que nos próximos anos a gente siga aí na torcida pelo Brasil e que novos prêmios apareçam para o cinema brasileiro. Vamos agora para o nosso Giro do Cinema. Giro do Cinema. Tudo o que acontece no mundo dos filmes. Top 10 filme do fim de semana no Brasil. Avatar, Fogo e Cinzas lidera disparado, né, com mais de 16 milhões aí, de reais dentro da bilheteria. Ele é seguido por A Empregada, Zootopia 2, Bob Esponja em Busca da Calça Quadrada e Anaconda, filme esse que tem o Selton Mello aí entre os atores. Nos cinemas comerciais de Santa Maria estrearam na quinta-feira passada Tom e Jerry, Uma Aventura no Museu, e o filme brasileiro Agentes Muito Especiais. E seguem em cartaz o Avatar, Fogo e Cinzas, o Anaconda, A Empregada, o Zootopia 2 e o Bob Esponja em Busca da Calça Quadrada. Notícias. Bom, a gente ficou aí algumas semanas sem a programação ao vivo aqui no Matinê, então a gente fez agora aqui um geral assim, de notícias, né, que aconteceram aí nesse período em que nós deixamos a programação especial gravada, né, ligado às questões das temporadas de premiação principalmente, né. No domingo, no dia 4 de janeiro, ocorreram os Critics' Choice, né, Awards, prêmio aí também dos críticos, né, de cinema, o prêmio entregue em Santa Mônica, na Califórnia, próxima à praia de Los Angeles, digamos assim, né? E o grande vencedor da noite foi Uma Batalha Após a Outra, né? O filme aí que vem angariando várias conquistas, além de filme, direção, roteiro adaptado, né? O Timothée Chalamet também conquistou o prêmio de melhor ator e a Jessie Buckley a de melhor atriz, né? O Chalamet, inclusive, venceu, né, o Wagner Moura nesse prêmio. O Agente Secreto, por outro lado, ele ganhou o prêmio de filme internacional. E isso também aí mostra a força, né, desse filme do Cléber Mendonça, não apenas no Globo de Ouro, mas também no Critics' Choice e em outras premiações que ele vem se destacando, né? E o brasileiro também ganhou, fez história aí, foi o Adolfo Veloso, né? O prêmio de melhor fotografia pelo filme Sonhos de Trem, filme esse que está disponível na Netflix para quem quiser assistir. No BAFTA, o Wagner Moura ficou fora da pré-lista dos indicados, né? A long list que eles chamam lá em Londres, né? Mas o Agente Secreto ele está na pré-lista tanto de filme internacional quanto de roteiro original, né? É uma pré-lista importante de citar porque também é um prêmio que antecede aí as indicações ao Oscar. Quanto aos sindicatos de atores, por exemplo, o Wagner Moura também acabou não aparecendo na lista dos indicados para ator, né? Figuram nela o Timothée Chalamet, o Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan e Jesse Plemons. Né? Já para diretores, o Brasil também não tem representantes, né? E isso
pode ser visto como um lado um pouco mais preocupante, assim, porque, afinal de contas, são sindicatos que têm votantes no Oscar, né? Isso faz com que, né, o Kleber e o Wagner tenham que ficar com o pé atrás aqui quanto a essas não indicações nas categorias de sindicato, ainda que eles dão muito mais visibilidade para os norte-americanos, né? No caso dos sindicatos diretores, o Paul Thomas Anderson, Ryan Coogler, Guillermo del Toro, Josh Safdie e a Chloe Zhao, né? E na lista dos produtores também o Agente Secreto não figura entre os 8 indicados, né? Estão nela o Bugônia, Frankenstein, March Supreme, Valor Sentimental, Uma Batalha Após a Outra, Pecadores, Sonho de Trem e A Hora do Mal. Por outro lado, o Agente Secreto acabou ganhando um prêmio interessante no The New York Film Festival. Ele ganhou o prêmio de Golden Beast, ou Bicho de Ouro, né? Que foi entregue para Gata Carminha, que interpreta as personagens Liz e Elise no Agente Secreto. Muito bem, né? Assim chegamos ao fim de mais um matinê ao vivo, né? Retornando aqui para a Casa da Comunicação, na rádio da UFSM. A gente repercutiu um pouco dos Golden Globes em 2026. Esse programa e os anteriores você encontra no YouTube, @Cinemac3, também no Spotify, @Cinemac. Siga nossas redes sociais no Instagram. Nossa próxima sessão será dia 19 de janeiro, né? A trilha final é com mais uma música de destaque na trilha do Agente Secreto. Fique com Guerra e Pace, Polio e Brace, de Ennio Morricone. E lembre-se, cuide da sua saúde e assista a ótimos filmes. Corta! Você acompanhou Matinê, tudo para ficar ligado no universo do cinema.